Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, mais um culto, mais um domingo. Que Deus esteja nos abençoando cada vez mais. Amém? Meus irmãos, hoje eu fui incumbido de pregar meu último sermão. Então vou tentar fazer da maneira mais natural. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos capítulo 20. Hoje nós vimos Atos de manhã, Atos na abertura e Atos agora à noite. E eu quero dizer para vocês que não foi combinado. Deus, através do seu Espírito, Ele coloca as mensagens em nossos corações e nós transmitimos à igreja. Atos capítulo 20, um texto um pouco extenso, mas nós iremos ler todo. Nós iremos ler, meus irmãos, dos versos 13 até o verso 38. Atos capítulo 20, do 13 até o 38. A palavra de Deus, ela diz assim: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber.
Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam até o navio. Vamos orar? A palavra do Senhor foi lida, meu Deus, e nós confiamos nela. Ela que tem o poder para convencer, ela que tem o poder para consolar, para edificar, para transformar. E faça isso conosco essa noite, Pai. Que as palavras aqui ditas através do apóstolo Paulo possam servir para nós como ensino, exortação, e que possamos construir o futuro dessa igreja a partir daquilo que ele disse aqui, Pai. Seja conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, despedidas. Despedidas, elas têm o poder de serem ocasiões agridoces. E você, em algum momento na sua vida, você já experimentou momentos assim. Eu e você, talvez por causa do ordinário da vida, não prestamos atenção, mas a despedida é algo comum para nós. Existem despedidas pequenininhas, aquela despedida de até logo, mais tarde, quando eu chegar do trabalho, nós nos veremos novamente. Às vezes você chega no culto e fala, até domingo que vem, meu irmão, até quinta. Então existe essas despedidas comuns que às vezes nós não prestamos atenção. Os jovens todos os dias encontram os colegas na aula e falam, até amanhã na pelada, até amanhã no futebol, até amanhã na rua, até de tarde. E existem essas despedidas, mas também existem despedidas grandiosas. Existem despedidas grandiosas dessa do tipo quando nós enterramos alguém. É uma despedida de proporções eternas. Despedida essa que de tarde a pessoa não estará lá. No próximo culto, ela também não estará lá. Quando você chegar no serviço, ela não estará lá. Então a nossa vida é assim, eu e você experimentamos. E despedida tem esse tempero agridoce. E Paulo aqui, meus irmãos, ele se encontrava num desses momentos. Paulo, orientado por Deus, ele sabia que ele não veria mais o rosto desses irmãos. Paulo aqui, ele está voltando de sua terceira viagem missionária. Viagem essa que durou mais ou menos 5 anos, onde a maioria desse tempo Paulo gastou em Éfeso. Paulo, meus irmãos, ele dedicou a sua vida a esses irmãos. E agora é momento de deixá-los. Agora é momento de partir. Aquele que pregou em Éfeso, que fez coisas grandiosas, depois você lê os capítulos anteriores, ele causou um rebuliço na cidade, ele transformou a cidade. E agora aqueles que ele ganhou para Jesus, aqueles que ele discipulou, aqueles que ele viu nascer, agora ele vai deixá-los, ele quer ir para Jerusalém. E o livro de Atos são esses relatos de pessoas, de igrejas, de situações, onde as pessoas, cenas, elas entram e saem constantemente. Se você olhar para a primeira parte do livro de Atos, a ênfase é no apóstolo Pedro. Na segunda parte, a ênfase é em Paulo. Mas entre todo o livro, ele traz personagens e eles entram e saem de cena. Estevão é o primeiro que se despediu. Estevão foi embora de maneira graciosa, de maneira brilhante. Ele encontra Jesus e os céus se abrem e Cristo o recebe nos céus, sendo apedrejado. Saiu de cena, se despediu o nosso irmão Estevão. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele está sempre presente. Ele é aquele que tem sustentado a igreja. Pedro saiu, João saiu, Paulo saiu, Estevão saiu, mas o Espírito Santo de Deus continua conduzindo a sua igreja. É Ele quem dá o poder.
O próprio Jesus, se despedindo, ele disse assim: recebereis o poder do alto, vai descer o Espírito, esperem, ele virá. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem capacita. O Espírito Santo é aquele que eu e você precisamos. O Espírito Santo é aquele que nos transforma e nos conduz, que nos sustenta, que nos anima, que nos exorta. Homens, meus irmãos, eles vão e vêm. Pessoas passam na nossa vida. Pedro foi assim, Paulo foi assim, os apóstolos e tantos outros homens que se gastaram na igreja do nosso Deus. E agora Paulo, ele está nessa situação. Ele está com o coração apertado, ele vai deixar, ele vai se despedir, e ele então chama os presbíteros, ele chama aqueles irmãos ao qual ele discipulou, a qual ele ensinou, e eu preciso de vocês, venham para Mileto, venham para cá que eu preciso falar com vocês, eu preciso que vocês estejam cientes de algumas coisas, ele precisa de dar algumas recomendações. É um pai que vai deixar os seus filhos, e nós sabemos que nós como pais, alguns mais, têm uma dificuldade enorme de deixar os filhos crescerem. Os filhos às vezes eles estão criando asas e nós queremos ter aquela criança que precisa da gente o tempo inteiro. Talvez é um pouco do sentimento de Paulo. Eu preciso de deixá-los, eu não estarei mais aqui, então eu preciso de dar algumas instruções para eles. Então Paulo, ele manda chamar os presbíteros. Então aqui no verso 13 até o verso 16, ele vai dizer assim, ó: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. O capítulo 19 registra a passagem de Paulo, onde aquela pregação que talvez eu e você não suportaríamos, porque demorou demais. Demorou tanto que um jovem caiu da janela. Então o capítulo 19 vai narrar essa passagem de Paulo, onde ele estava correndo, ele estava saindo, ele precisava de ir para Jerusalém, e ele precisa de dar orientações. Ele passa o dia todo pregando, a noite inteira pregando, e aqui ele talvez, o texto não dá mais detalhes para nós, mas alguém falou para ele: Paulo, não entra no barco, vai por terra, o pessoal quer te pegar. Se você ler o contexto, o Paulo não era brincadeira não. Então Lucas registra que eles foram de barco e encontrou Paulo mais à frente. No verso 14 vai dizer assim, ó: quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto ele queria passar o Pentecostes em Jerusalém. Se você olhar os verbos aqui, Lucas, ele conjuga de maneira que nós percebemos que por mais que ele relata muitas coisas, alguém contou para ele, mas aqui Lucas estava presente. Nós esperamos, nós fizemos. Lucas aqui, meus irmãos, ele é uma testemunha ocular daquilo que ele vai registrar aqui. Ninguém contou para ele o que está acontecendo aqui, ele estava lá, ele viu. Então Paulo aqui, ele foi avisado, vai a pé, eles encontram. Então provavelmente só nesse trecho aqui nós estamos falando de viagens que durou mais de uma semana. Você pode perceber que eles dormem nos lugares, porque naquela região a noite não ventava. Então eles navegavam durante o dia e aportavam durante a noite, porque não tem vento. Então para que ficar à deriva? Encosta, dorme, no outro dia cedo. Era assim a dinâmica. Paulo não quer passar em Éfeso. Paulo toca direto para Mileto. E de lá ele manda chamar os presbíteros. Uma distância pequena, mais ou menos 60
quilômetros. Paulo então quer instruí-los. No verso 17 ele vai dizer que mandou chamar os presbíteros. No verso 18 e 19 ele diz assim, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo aqui, meus irmãos, ele fala com eles na dinâmica de quem vai passar o bastão. Paulo aqui, ele entendeu que ele vai passar. E ele sabe que o Espírito Santo é quem governa a igreja. O Espírito Santo, ele municia, ele capacita, e ele chama homens que ele vai capacitando para que esses homens peguem o bastão do Evangelho e dê continuidade. Paulo agora está saindo de cena. 3 anos ele permaneceu aqui. Ele chama esses presbíteros, ele vai passar o bastão. Ele é um apóstolo chamado por Cristo. Ele é alguém chamado para ir além das fronteiras de Jerusalém. Paulo, você foi chamado para pregar o mundo inteiro. Pedro, fica aqui. Pedro cuida dos judeus. Agora você não, Paulo. Você vai para as fronteiras. Você vai para além das fronteiras. Você vai para os gentios. E ele aqui, meus irmãos, ele sai ao seu último encontro pessoal com essa igreja. Paulo, ele é quem planta essa igreja. Do mesmo jeito que ele ensina a Timóteo, que estava pastoreando essa igreja, Timóteo, seja padrão dos fiéis, seja modelo dos fiéis. Paulo é esse modelo, meus irmãos. É por isso que ele chama esses homens aqui e eles falam, vocês foram testemunha do meu procedimento. Vocês sabem como eu servi ao Senhor ali. É por isso, meus irmãos, que eu e você não podemos esquecer que todo crente, ele é um imitador de Cristo. As pessoas, elas devem sim olhar para mim e para você e ver um modelo de crente, um modelo de pai, um modelo de filho, um modelo de servo, um modelo de trabalhador, um modelo de alguém que deve ser imitado. Paulo fala que vocês são testemunhas de como eu agi. Então ele vai dizer para eles assim no verso 19, vocês são testemunhas que eu servi ao Senhor com toda humildade. Meus irmãos, Paulo aqui, ele tem consciência de quem ele é. Ele foi chamado para proclamar e servir ao Senhor. De maneira essa que o Evangelho, ele não conhece mais fronteiras. Paulo, ele escreve a metade do Novo Testamento. Ele ensinou para esses homens aqui, ele ensinou para mim, para você, ele escreveu aos Filipenses, ele disse, não busquem o interesse de vocês. Nós somos chamados, servos do Senhor, sacerdócio real. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Parem de olhar para o mundo, para as riquezas do mundo, para as coisas do mundo. Não busquem o interesse de vocês. Sejamos humildes, tendo o que comer e aquilo que vestir, estejamos nós satisfeitos. Paulo, ele entendia isso. Paulo é alguém que suportou tudo na vida. Eu sei estar feliz em toda e qualquer situação, com muito, com pouco, sem nenhum, eu sei, eu sou contente porque Deus me chamou. E é assim que eu sigo. Vocês devem ser assim também, presbíteros de Efésios, com alegria. Ele prega ao Senhor com alegria, meus irmãos. Ele sabe da necessidade do Cristo que transformou a vida dele. Ele que era esse homem impulsivo, que matava os crentes, agora é alguém que arrebata os crentes para o Senhor. Ele aprendeu contentamento. Nenhuma situação era difícil demais para que o progresso do Evangelho acontecesse. Paulo sofreu. Se você se você encontrar Paulo no céu e falar para ele que a sua vida foi difícil, talvez ele vai rir de você. Você não tem vida difícil, meus irmãos. Nós não temos vida difícil. Ele vai dizer assim, eu servi ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. Meus irmãos, não é brincadeira.
Paulo, no capítulo 9, quando ele é chamado por Deus, Deus fala assim: Ananias, vai lá orar por ele, porque ele vai aprender o que é sofrer pelo Evangelho. Vai lá. Você suportaria, meus irmãos, esse chamado? Sofrer pelo Evangelho? E sofrer como Paulo sofreu. É por isso que ele pode dizer assim: ó, vocês são testemunhas, com humildade, mas regado de lágrimas, regado de provações. Paulo, humildemente, meus irmãos, ele suportou alegremente, com ânimo, com zelo, com dedicação. Ele sabia viver piedosamente. Ele diz para Timóteo: aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que querem agradar Jesus, eles vão ser perseguidos. A vida não vai ser fácil. Para aqueles que querem se parecer com o mundo, fiquem tranquilos. Mas aqueles que querem se parecer com Cristo, segure e aperte os cintos. A vida não vai ser fácil. Paulo entendia. Humildemente, meus irmãos, ele recebeu do Senhor aquilo que Deus preparou para ele. Ele não reclamava. Se tinha, amém. Se não tinha, amém. Paulo, como ninguém, ele podia cantar esse hino que nós cantamos aqui: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Se tiver abundância, o Senhor é Deus; se não tiver, o Senhor é Deus. Se tiver chicotada, é Deus; se não tiver chicotada, é Deus. Paulo entendia, meus irmãos, o que é viver piedosamente. Ele sabia o que era ser perseguido. Ele tem que fugir de Éfeso. É por isso que ele não passa em Éfeso. Ninguém podia parar esse homem. O que motivava ele era o Evangelho do Senhor. E ele era alguém que, de maneira que eu e você devemos aprender e aplicar essa humildade. O Agostinho, Santo Agostinho, ele captou a importância da humildade. Ele vai dizer que para aqueles que quiserem aprender os caminhos do Senhor, ele vai dizer: humildade é a primeira coisa, humildade é a segunda coisa, e humildade é a terceira coisa. Eles precisavam se comprometer, meus irmãos, e ouvir essa mensagem. Humildade. Recebam do Senhor aquilo que Deus tem para vocês. Verso 20 e 21, ele vai dizer assim: ó, jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Não deixei de pregar. Está assim na NVI. A NVT diz assim: ó, jamais deixei de dizer para vocês o que vocês precisavam ouvir. Na Almeida século 21, eles traduziram assim: ó, não me esqueci de anunciar nada que fosse benéfico a vocês. Esse é o apóstolo Paulo. Ele anunciava, meus irmãos, a palavra de Deus de maneira pública. Ele é chamado apóstolo aos gentios, mas ele não se limitava aos gentios. Ele pregava a judeus, gregos, samaritanos, gente alta, gente baixa, gente inteligente, gente simples. Aonde ele ia, ele pregava o evangelho. Ele pregava na sinagoga, ele pregava de casa em casa, ele pregava nas ruas. Esse homem, ele não parava. E ele vai dizer: ó, aquilo que vocês precisavam de ouvir, aquilo que era útil para vocês, eu não deixei de ensiná-los. Ele é o apóstolo aos gentios, mas ele pregava a todo mundo. A mensagem da salvação ele não restringiu a ninguém. E a mensagem dele aqui, meus irmãos, não fica de fora. Paulo prega o evangelho, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Paulo aqui, ele é colocado para nós como resumo da doutrina cristã: arrependimento e fé. Se nós olharmos desde o começo do livro de Atos, nós vemos todos aqueles cheios do Espírito Santo, usados por Deus. Eles gritam em alto, claro e bom som: arrependam-se, mudam de vida, creiam em Jesus, tenham fé. Essa é a mensagem básica.
Isso que é útil deles ouvirem. Eles precisam se arrepender constantemente. Um comentarista, ele diz assim, ó: arrependimento que não tem a fé como sua contraparte é inútil, e fé sem o pré-requisito do arrependimento é fútil. Arrependimento e fé são duas coisas que andam juntas. Talvez eu e você já ouvimos pessoas dizer: eu tenho fé, mas não tem traço de arrependimento na vida deles. Paulo aqui, meus irmãos, ele não poupou os seus ouvintes com o evangelho sem cruz. Ele não perdeu tempo de prometer aquilo que Jesus não mandou falar. Ele pregava o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo ao conserto, da necessidade da cruz de Cristo. Ele não estava de brincadeira, era isso que eles precisavam. E há uma necessidade constante na minha vida e na sua de arrependimento e fé. Às vezes as pessoas acham que nós já cremos uma vez e nós não precisamos de voltar às bases. Não, todos os dias eu e você precisamos de nos arrepender, de começar de novo. Aumente a nossa fé, Senhor. Ministre o arrependimento no meu coração. Paulo vai dizer aos coríntios: vocês precisam de ter e sentir a tristeza segundo Deus, porque a tristeza de Deus, ela produz o arrependimento que traz a salvação. Mas a tristeza do mundo é aquele pesar porque você errou, porque você perdeu, porque alguém te pegou, alguém descobriu o seu pecado. Esse remorso, essa culpa, isso é um arrependimento mundano, mas o arrependimento de Deus não. Ele traz a clareza da percepção que você ofendeu ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quando você pecou, você ofendeu ao Cristo que morreu, que derramou sangue. Então você se rende ao Senhor e: me perdoa, Pai, eu estou arrependido, e você se volta a Ele com fé. Esse é o Paulo que disse para Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo que eles não suportarão a sã doutrina. Vai chegar um tempo que eles não suportarão o verdadeiro evangelho. Vai chegar um tempo que eles vão querer ouvir aquilo que eles têm vontade. Coisas boas, não o evangelho, não o arrependimento. Vai chegar. Mas Paulo aqui, meus irmãos, bem como os presbíteros, eles são ministros da palavra. Eles não são ministros das pessoas. Nós somos chamados, os presbíteros da igreja, a pregar a palavra. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, explica a Bíblia. O culto é do Senhor, para o Senhor e no Senhor. Mas às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Paulo, ele tinha um compromisso com Deus. Ele é ministro da palavra e não das pessoas. Falhar, meus irmãos, em pregar o evangelho é privar as pessoas do único meio de salvação. Se não há pregação do evangelho, não há salvação. A salvação, ela vem por meio da fé, através da pregação do evangelho. Se você foi num lugar, alguém abriu a Bíblia, não explicou a Bíblia, não teve pregação, não tem salvação. Não perca tempo. Não existe salvação sem pregação. É o meio pelo qual Deus nos chama. Eu e você precisamos de entender isso. Dos versos 22 e 24 ele prossegue: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo sabe da sua missão. Paulo sabe que ele tem que ir para Jerusalém. Ele não sabe os detalhes. Ele não sabe o que vai acontecer lá. Contudo, algo Deus revelou para ele. Paulo, cadeias e tribulações. Paulo, se prepara. Não vou te contar tudo, mas cadeias e tribulações, perseguição. Aperte os cintos, Paulo. Meus irmãos,
Ele é um ministro. Ele é um homem assim como eu e você, um pecador que necessita da graça de Cristo todos os dias. Talvez você não entendeu o verdadeiro evangelho até hoje. E você busca por seus próprios meios e forças viver uma vida melhor. Talvez você quer se livrar da pobreza e você fala, vou trabalhar cada vez mais e mais e mais, principalmente nessa cidade, que o povo acha que a redenção é o trabalho e o dinheiro. Não é. Talvez você, quando veio para Lucas do Rio Verde, você não ouviu, cadeias e tribulações te esperam. Mas você ouviu, vai para lá, que está todo mundo ganhando dinheiro. Pode ir, eu ganhei, estou ganhando, pode vir. Porque se alguém tivesse dito para você, cadeias e tribulações, se alguém tivesse dito para você que talvez você ganharia dinheiro, mas perderia a família, talvez você ganharia dinheiro, mas perderia filhos, casamento, talvez você não viria. Muita gente aqui em Lucas, vocês conhecem, ganhou dinheiro, mas perdeu tudo que era de mais precioso. Perderam a vida, perderam famílias, perderam cônjuge, porque não seguem a missão de Cristo. E vamos restringir isso só aos crentes. Quantos crentes que eu e você conhecemos que vieram para cá simplesmente para ganhar dinheiro? Nunca perguntaram se existia uma igreja bíblica aqui para congregar. Meus irmãos, eu e você precisamos de entender essa dinâmica. A importância da vida de Paulo é a proclamação da verdade do Evangelho. Ele não está preocupado com as coisas terrenas. Ele está preocupado em pregar. Ele está preocupado em anunciar o Evangelho, viver o Evangelho, ser testemunha. Ele está preocupado de ser modelo. Ele está preocupado de cumprir a missão que eu e você recebemos de Cristo Jesus. Pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações, até que eu volte. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. E como nós temos recebido essa missão? Talvez o tempo seu é gasto com você, o dinheiro seu é gasto com você, tudo é gasto com você, com seus filhos, com a sua família, e nada com o reino de Deus. Não sobra nada. Quando sobra é um caco, é um resto. O resto do tempo, o resto dos dons, o resto do dinheiro, o resto da força. Você não entendeu a missão. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa morada não é aqui. E por que muitos de nós estamos deixando de lado a missão de Jesus, que é pregar o Evangelho, fazer discípulos e ficar com a nossa própria missão? Não façam isso. Eu e você precisamos de cumprir a tarefa ao qual o Senhor nos chama. Pregue o Evangelho. Eu recebi do Senhor. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Essa é a mentalidade de Paulo. Essa deve ser a sua mentalidade. A primazia da sua vida deve ser pregar o Evangelho de Deus. Verso 25 ele vai dizer assim, ó, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verei o meu rosto. Ele sabe. Ele está se despedindo. Esse é o último encontro com aqueles homens. Ele precisa de fazer recomendações. Ele amava esse povo. Ele tem essa convicção. Verso 26 e 27 ele vai dizer assim, ó, portanto eu vos prometo, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Portanto, olha a palavra aqui, portanto, prestem atenção. Olha o que Paulo vai dizer. Vocês são testemunha da vida que eu vivi durante esse período aqui com vocês. Portanto, estou limpo do sangue de vocês. A ideia aqui, meus irmãos, não é assim, eu estou indo embora, vocês se virem, eu não estou nem aí para vocês. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é assim, eu preguei tudo que vocês precisavam de ouvir, eu ensinei os desígnios de Deus, eu abri a Bíblia. Ele não tinha Bíblia na época, né? Mas ele era inspirado. Ele ensinou aquilo que Jesus mandou. Tudo aquilo que esse povo precisava de saber, eles sabiam. Paulo então diz para eles, eu estou indo embora, e o sangue de vocês não vai cair sobre as minhas costas, porque se vocês se perderem, não foi falta de ensino, não foi falta de zelo, não foi falta de cuidado, não foi falta de abrir as escrituras e ensinar.
Eu estou limpo do sangue de vocês. Não me culpem, igreja de Efésios. Vocês são testemunhas. Noite e dia eu preguei, ensinei, sinagoga, de casa em casa, onde tinha reunião, eu ia. Vocês sabem daquilo que vocês precisam saber. Verso 27 ele vai dizer: porque jamais deixei de vos anunciar. É a explicação. Portanto, eu preguei, eu anunciei. Eu e você precisamos, meus irmãos, de entender essa dinâmica. Na NVT ele diz assim, ó, não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Olha o zelo desse pastor, olha o zelo desse presbítero. Ele não omitiu nenhuma informação preciosa para aquele povo. Ele ensinou tudo que eles precisavam. A ideia aqui que ele tem em mente é a profecia de Ezequiel 33:4, no qual um sentinela toca uma trombeta para anunciar que o povo inimigo está vindo para invadir. Então, quando o sentinela tocava a trombeta para anunciar a invasão do povo inimigo, e se você que escutou a trombeta não se preparou e você morrer no ataque, a culpa não é do sentinela. O sentinela não tem culpa do ataque. Ele avisou. Você que não se preparou. Paulo tinha essa consciência. Eu ensinei, eu preguei, eu zelei, eu orei, eu chorei, eu suportei. Eu fiz tudo o que eu precisava. Eu toquei a trombeta para vocês. Não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nada foi escondido deles, meus irmãos. Nada. No verso 28 ele vai dizer: atendei. Ele começa assim, ó, atendei. Ele dirige para os presbíteros e fala assim, ó, atendei, cuidem de vocês e do rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Atendei, cuidem de vocês. Está cheio de gente na igreja querendo dar palpite na vida dos outros, querendo aconselhar a vida dos outros, querendo ser exemplo na vida dos outros, mas não cuida deles mesmos. É muito bom para olhar o cisco no outro, mas não consegue enxergar os desafios que ele mesmo tem. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina, Timóteo. Atendei por vós, cuidem de vocês, amem a igreja, amem uns aos outros, amem a Bíblia, amem a pregação genuína. Cuidem de vocês, se alimentem da palavra, orem constantemente e cuidem uns dos outros. Isso que Paulo está ensinando aqui. Cuide do rebanho, que é o rebanho do Senhor. A salvação, meus irmãos, ela é de graça, mas ela custou um alto preço para aquele que morreu, para que eu e você estivéssemos aqui. Cristo derramou o seu precioso sangue. Ele comprou uma igreja, ele comprou um povo. E ele chama a mim e a você para cuidar de nós mesmos e uns dos outros. Você tem uma responsabilidade com você e com o outro. Com você e com o outro. Com você e com o outro. Atendei, preste atenção. Cuidem da igreja e cuidem de vocês. Paulo é pastor zeloso, ele conhece o povo. Ele tem discernimento do Espírito. No verso 29 ele vai explicar por quê que vocês precisam de cuidar de vocês e cuidar do povo, cuidar de uns dos outros. Ele vai dizer no verso 29: eu sei, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo, meus irmãos, ele é um pastor atento, ele é um pastor dedicado. Paulo, ele conhece a realidade da igreja, ele sabe aonde essa igreja está plantada, ele sabe o que ele presenciou na plantação, ele conhece a vida de cada um. Ele fala: eu sei o que vai acontecer, por isso que vocês precisam de cuidar uns dos outros, cuidando de vocês e cuidando uns dos outros. No verso 30 ele vai dizer assim, ó: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
Paulo sabe, meus irmãos, que a pior espécie de ovelha é essa, que por lado de dentro é um lobo. O problema da igreja não era só do lado de fora, principalmente do lado de dentro. Dentro de vocês se levantarão pessoas que falam mal, pessoas que jogam contra, pessoas que não ajudam, pessoas que fofocam, pessoas que querem ver o mal da igreja, o mal uns dos outros, que vai falar mal, que vai fazer isso, que vai deixar de fazer aquilo. Paulo sabia. Meus irmãos, é sério. Paulo é um pastor que sabe o que vai acontecer, ele está atento. Eu vou embora e eu sei que vocês serão atacados, principalmente por lá de dentro. Tem gente que ainda não converteu, tem gente que ainda não assumiu o compromisso que deveria assumir, tem gente que ainda não recebeu o Espírito Santo, tem gente que não é um crente, é um impostor, está cheio na igreja. E são esses que começam a abalar as estruturas, meus irmãos. Por isso que eu e você precisamos tomar muito cuidado. O maior perigo aqui está dentro da igreja, são os falsos convertidos. Os falsos convertidos que são falsos discípulos, que são falsos mestres, que desviam e produzem falsos filhos. É assim, filhos da desobediência. É a realidade. No verso 31, ele vai dizer mais uma vez: portanto, eu sei, eu conheço, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Vigiem. Paulo aqui está tocando a trombeta. Eu estou relembrando vocês, eu ensinei os desígnios de Deus, aquilo que vocês precisavam, vocês já estão agora munidos. Vigiem. Não brinquem. O inimigo anda ao nosso derredor procurando ovelhas fracas ou falsas ovelhas, e é esses que ele pega. Tome cuidado, vigiem. Vigiem. Durante 3 anos ele ensinou, ele cuidou, ele chorou, ele zelou, ele resgatou, ele foi atrás, mas agora ele está indo embora. E vocês precisam de cuidar de vocês mesmos e de uns dos outros. Meu irmão, você já parou para pensar que essa igreja de Éfeso, ela teve os maiores pastores da história do cristianismo? Priscila e Áquila, Apolo, Timóteo, Paulo, João. Você tem noção? A igreja é ruim, às vezes, não é porque o pastor é ruim, não. Porque essa igreja aqui, meus irmãos, ela só teve o filé mignon do cristianismo. Paulo, João, o apóstolo do amor. E João vai escrever lá em Apocalipse, para essa igreja: vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês precisam de cuidar uns dos outros, porque senão a igreja vai fechar. Boa doutrina, sabiam teologia, mas não tinha fogo no coração. Não amavam uns aos outros, não amava a pregação do evangelho, não amava a expansão do reino, não se envolvia no reino. É essa igreja aqui que fechou. E não foi por falta de boa teologia, foi por falta de compromisso, por falta de amor por Cristo Jesus e por uns aos outros. Vigiem. E agora está a cereja do bolo de todo o pedaço. Ele vai dizer agora, verso 32: pois encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Meu irmão, nós estamos aqui do relato do maior missionário que pisou na terra. Ele pisou em todos os lugares conhecidos da sua época. Ele foi aonde você não foi. Ele evangelizou, ele correu risco, ele sangrou, ele quase perdeu a vida várias vezes para pregar o evangelho. Ele chegou a Éfeso e lá tinha Diana dos Efésios, o maior templo idólatra da Ásia. Paulo prega nesse lugar de maneira tal que as pessoas começam a queimar seus livros. Paulo arruma um problema tão grande nessa cidade que o comércio da idolatria, que o comércio de ídolos quase quebra. E eles querem pegar Paulo, e Paulo precisa de sair fugido. Paulo, ele não brincou de ser pastor, ele não brincou de ser um missionário, ele pregou, ele ensinou, ele exortou.
Ele foi contra o mundo. Ele era amigo de Deus. Ele não era amigo do mundo. Porque, meu irmão, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou vice-versa. Nós estamos aqui diante do maior missionário. Ele fez milagres. Ele é aquele que no capítulo 19 pregou um sermão tão grande que alguém morreu porque caiu da janela. Calma, meus irmãos, fiquem tranquilos. Ele ora, ressuscita e vamos de novo para a pregação e prega até amanhecer. Em Éfeso, vários milagres ele fez. Verso 11, aqui do capítulo 19 diz assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Verso 12 diz assim: a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Meu irmão, você tem noção do que esse cara fez nessa cidade? Esse cara fez coisas que eu e você estamos lendo aqui, mas nós não temos a condição de pensar. Esse cara está indo embora da igreja, ele fala: vigiem, cuidem de vocês, cuidem uns dos outros, e agora eu vou encomendar para vocês aquilo que é mais importante, aquilo que é mais precioso. E ele não fala para vocês: repitam os milagres, continue a fazer milagre, continue a fazer culto de prosperidade, porque a igreja vai encher. Não, ele nem toca no assunto. Encomendo-vos a palavra, encomendo-vos as escrituras, aquilo que eu ensinei. E depois ele escreve a carta. Meus irmãos, é a Bíblia, é tudo que você tem, é tudo que você precisa. Cristo Jesus e a palavra dele, é isso que ele encomenda. A recomendação é a palavra, porque é ela quem tem poder para edificar, é ela que tem poder para transformar, é a palavra. E dos versos 33 ele vai dizer assim, ó: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Meus irmãos, Paulo aqui, ele vai encerrar. Ele dá o seu testemunho pessoal e é digno de imitação. Vocês sabem que eu não fui pesado para vocês, eu sou apóstolo, eu poderia exigir salário, eu poderia exigir sustento, mas não. Eu não quis trabalhar o progresso do evangelho. Eu trabalhei, eu me sustentei para não ser pesado para vocês. Eu não estou aqui cobiçando dinheiro, eu não estou aqui cobiçando posses de ninguém. Eu quero que vocês entendam o evangelho, eu quero que vocês salvem. Eu quero que vocês sejam transformados. Trabalhem vocês assim como eu fiz para ajudar as pessoas. Não foi isso que nós aprendemos hoje de manhã? No começo da igreja? Qual é a sua necessidade? Aqui, meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça: Deus coloca dinheiro e recurso na sua mão para você jogar para o lado. Deus não coloca recurso na sua mão para você reter. Isso é pecaminoso. Isso é para Deus mostrar o seu coração para você. Muita gente está precisando de entender isso. Deus às vezes dá dinheiro para as pessoas como forma de punição, porque quanto mais dinheiro essas pessoas têm, mais avareza. Dinheiro, meus irmãos, não é bênção não, em alguns casos é maldição. É por isso que ele está dizendo que eu não cobiço em ouro, prata, isso aí não serve para nada. Nós somos peregrinos e forasteiros, nós vamos embora um dia. Cuidem uns dos outros, ajudem os necessitados, ofertem em missões, façam que a expansão do reino aconteça através da vida de vocês. Sejam exemplos. E aí ele vai dizer aqui, meus irmãos, no finalzinho, como disse o próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. E essas palavras não estão registradas nos evangelhos. E é interessante, Lucas registra algo aqui que o próprio Jesus disse, mas ninguém registrou. E nós aprendemos algumas coisas interessantes com isso.
A igreja primitiva, meus irmãos, aquelas que estavam pertinho daqueles que caminharam com Jesus dia após dia durante 3 anos, eles ouviram ensinos que nós só vamos poder saber lá no céu. Isso aqui é uma prova. Jesus disse: melhor dar do que receber. Ninguém registrou, mas aqui está registrado. Quantas preciosidades que esses homens, no começo da igreja, ouviram a respeito de Cristo. João vai dizer que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus disse, ou que ele fez, os livros da terra não seriam possíveis. É melhor dar do que receber. Por isso, trabalhem, mas pensem no próximo, pensem no reino, pensem em transbordar. Sejam contentes, sejam humildes, amem a palavra, amem o reino. É disso que nós precisamos. E aí do verso 36, Lucas registra: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto em todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais o veriam o seu rosto. Paulo está indo embora, mas o Espírito Santo permanece. Eu não chego nem aos pés de Paulo, meus irmãos. Quem me dera. Mas o Espírito Santo vai continuar conduzindo essa igreja, com poder, com habilidade, porque Ele é Deus. Você precisa de abrir o seu coração. Você precisa de se voltar a Cristo Jesus de maneira que Ele ocupe a sua vida integralmente. Que todas as vezes que você trabalhar é para o Senhor. Que todas as vezes que você levantar é para o Senhor. Que todas as vezes que você olhar para os filhos, para a esposa, para a igreja, para o mundo, é para o Senhor. Essa é a finalidade minha e sua, glorificar ao Senhor. Que eu e você possamos entender, meus irmãos. Cristo se sacrificou pelo seu povo. Paulo, Pedro e tantos outros anônimos se sacrificaram para que o evangelho chegasse até a mim e a você. E eu e você precisamos nos sacrificar. A palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é tomado por força. Porque para a expansão do evangelho há resistência. Não vai ser fácil. Ser crente é difícil. Renunciar ao pecado é difícil. Imitar Paulo, imitar Jesus é difícil. Amar uns aos outros é difícil. Mas eu preciso de entender, você precisa de entender. Cuidem de vocês e de uns aos outros. Não deixe o amor se apagar. Não deixe o amor morrer. A palavra aqui do grego dá a entender que a imagem são de ombros molhados. Quando ele disse: vocês não mais verão meu rosto. É aquela despedida difícil. É aquela despedida que a gente nunca está preparado. Lá não tinha Facebook. Lá não tinha chamada de vídeo. Aquele pessoal nunca mais viu Paulo. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Você está preparado para a sua despedida? Você está preparado para deixar esta vida e se encontrar com Cristo Jesus? Essa despedida é difícil. E você está preparado? Baixe sua cabeça. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, palavra do Senhor que foi pregada. Que o Senhor faça que essa palavra crie raízes nos nossos corações, para que nós possamos entender a necessidade de cuidar de nós mesmos e o de uns aos outros, da necessidade de nos apegarmos à palavra do Senhor, porque é essa palavra que tem poder para nos edificar e nos dar herança, para nos santificar, para nos fazer e nos conformar à imagem do Cristo que nos salvou.
Derrama a sua graça e a sua misericórdia em cada um de nós aqui, meu Deus. E a sua palavra, como um aguilhão nas nossas consciências, possa ferroar todos os dias para que nós voltemos ao Senhor e nos apeguemos ao Senhor, na palavra do Senhor. Amemos ao Senhor, amemos a igreja do Senhor, os irmãos, o povo do Senhor, povo esse que o Senhor comprou com seu precioso sangue. E que o Senhor, meu Deus, esteja preparando a cada um de nós. A promessa é que o Senhor estaria conosco todos os dias. A promessa é que o Senhor completaria a obra que começou na minha vida e na vida dos meus irmãos. A promessa é que o Senhor estaria nos preparando para a grande despedida, para encontrar com o Senhor. Não deixe, meu Deus, que ninguém saia daqui essa noite sem o preparo necessário para a grande, útil despedida que todos nós iremos fazer. Tenha misericórdia de nós, Pai, salva o teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.